Eu já vou começar, meus amigos, porque depois vai ter uma reunião entre os professores. Eu tenho algumas tabelas aqui para fazer, para poder enviar, tá? Aí eu já vou começar a nossa aulinha de hoje. Bom, nós já falamos bastante dos carboidratos. Fizemos essa revisão lá, referente aos carboidratos, e fomos para o desdobramento clínico que envolve aí os carboidratos, que é o diabetes mellitus, né? Então vimos lá como é que o nosso corpo gera energia a partir dos açúcares. Associado a isso, hoje a gente começa uma outra etapa, também envolvida com a geração de energia, principalmente com o armazenamento de energia no nosso corpo. Sistemas muito importantes dependem do tópico de hoje. E aí a gente muda de uma fonte energética que é utilizada de forma primária para outra fonte energética que geralmente é utilizada no armazenamento. Então hoje nós vamos para os lipídios. Essa caminhada acontece dessa forma por quê? Porque os lipídios também são alvo das análises clínicas. Diversos exames que são feitos têm como alvo os lipídios, né? Colesterol. Vocês com certeza já ouviram falar que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Hoje a gente revisa isso aqui também. E algumas implicações aí desse metabolismo de lipídios para que você entenda o que está acontecendo nesse seu paciente que está com o colesterol alto. Nessa aula de hoje eu coloquei até um medicamento, se não me engano. Coloquei suplementos também. Isso é especial para os alunos que já estão estagiando, que vão entrar no estágio agora em drogaria, ou para os que já trabalham em drogaria, tá? Então vamos dar início à aula de hoje. Hoje nós falaremos então dos lipídios e das lipoproteínas plasmáticas. Lá na bioquímica, você se lembra que lipídios são apolares, né? Então, se você pega aqui um ácido graxo, eles são bem apolares. Só que eles ainda têm esse conteúdo ácido aqui, né? É a carboxila. Então, eles têm alguma solubilidade em água, né? Quando eles são liberados no sangue, a partir do tecido adiposo, eles já ficam parcialmente solúveis, geralmente se ligam à albumina, que é essa proteína azul que eu estou desenhando aqui para vocês, e aí, ligados na albumina, eles são distribuídos para o restante do corpo, tá? Só que os lipídios, quando estão armazenados, eles estão no formato de triglicerídeos, né? Polimerizados lá, juntamente com o glicerol. E isso faz com que eles se tornem totalmente insolúveis em água. Então, quando os lipídios estão no formato de triglicerídeos, eles são, de fato, totalmente insolúveis. Então, a nossa forma de armazenamento dos lipídios ocorre no formato de triglicérides. Aí depois, essas ligações são quebradas, liberando os ácidos graxos na corrente sanguínea e também o glicerol. O glicerol pode ser utilizado para fabricar novas moléculas de glicose na gluconeogênese hepática. E os ácidos graxos vão viajando pela corrente sanguínea até chegar às células, entram nas membranas das células, entram nas mitocôndrias das células e lá são utilizados como fonte de energia quando nós estamos de jejum, ok? Vimos no diabetes que o paciente diabético também faz uso dos ácidos graxos como fonte de energia. E isso pode levar a alguns problemas, como, por exemplo, os corpos cetônicos, que podem causar acidose metabólica, né? Só recapitulando aí a aula passada. Mas hoje nós veremos aí
uma forma de transportar triglicérides na nossa corrente sanguínea. Os triglicérides, como já disse, são insolúveis em água. Imagina se os triglicérides da minha alimentação, daquele torresmo que eu comi, da costela de porco, não tivessem um jeito específico para serem transportados na corrente sanguínea. Cada feijoada teria um entupimento de uma veia ou artéria no nosso organismo, né? Então, hoje nós veremos alvos das análises clínicas, LDL, VLDL, IDL e HDL, que são formas de transporte dessas moléculas no nosso corpo. Se nós não tivéssemos um formato específico para transporte de triglicérides, não conseguiríamos nos alimentar de triglicérides. Então veremos aí estrutura, composição e função, como eles são absorvidos, a ação dos sais biliares, a ação da lipase pancreática, tudo diretamente envolvidos, né, com a absorção, e as correlações clínico-patológicas e os aspectos laboratoriais lá no final da aula. Ok? Vamos fazer uma revisão então. Quilomicrons. O que são os quilomicrons? São sistemas proteico-lipídicos que carregam os ácidos graxos absorvidos do intestino para o restante do corpo. Então, lá no intestino, os triglicérides são absorvidos e não tem como enviar os triglicérides diretamente para o sangue. Então, esses triglicérides são empacotados em lipoproteínas. Lipo, porque eles têm uma constituição majoritariamente lipídica, mas existem proteínas aqui associadas que ajudam a formar essa estrutura. Nós chamamos de apoproteínas. Ou, quando a estrutura está formada, apolipoproteínas. Então, os quilomicrons são formados a partir do quê? Daquela gordura absorvida no seu intestino. E aí, esses quilomicrons vão para a sua circulação linfática e depois para a sua circulação plasmática. E aí entregam esses triglicérides no seu corpo inteiro. Quando eles passam a caminhar nos vasos, existe uma enzima presente em todos os vasos do nosso corpo, né? É a lipoproteína lipase. O quilomicron chega aqui perto da lipoproteína lipase, a lipoproteína lipase quebra alguns triglicérides do quilomicron. E aí libera esses ácidos graxos para absorção aqui nas células adjacentes. Então, eu preciso mostrar para vocês, relembrar, como é que é o metabolismo dos lipídios para que faça sentido a análise desses lipídios nas correlações clínicas aí que veremos na bioquímica. Então, beleza. Quilomicrons são formados a partir da absorção das gorduras da dieta. Eles só são formados assim, tá? E aí também temos VLDL, Very Low Density Lipoprotein, a lipoproteína de densidade muito baixa. É um dos vilões do colesterol. Depois que os quilomicrons são metabolizados lá pelas lipoproteína lipases, que existem em todo o seu corpo, eles perdem um pouco do seu conteúdo lipídico. E aí eles passam a ter um outro nome, remanescentes de quilomicrons. Tá? Esses remanescentes de quilomicrons podem ir lá para o fígado, novamente. E aí no fígado, eles podem ser metabolizados, quebrados, transformados em alguma outra lipoproteína. Tá? IDL é a lipoproteína de intensidade intermediária. É o produto da degradação, assim como dos quilomicrons se tornando remanescentes de quilomicrons, é o produto da degradação da VLDL. E o que é DAC? Doença arterial coronariana. Nós sabemos que os níveis plasmáticos de colesterol podem estar fortemente associados a essas doenças arteriais coronarianas, certo
Os principais lipídios do plasma são os triacilgliceróis, o colesterol, os fosfolipídios e os ácidos graxos livres. Como eu disse para vocês, os triacilgliceróis estão dentro das lipoproteínas, VLDL, quilomicrons, remanescentes de quilomicrons, LDL, HDL. Temos também o colesterol circulando nessas lipoproteínas, fosfolipídios e também os ácidos graxos livres, que são utilizados para a produção de energia no interior das mitocôndrias de todas as nossas células. Devido à sua insolubilidade em água, eles formarão, junto de apoproteínas, sistemas macromoleculares de transporte denominado lipoproteínas. Por que tem que formar esse sistema, meus amigos? Então, nós temos aqui vários lipídios no interior da apolipoproteína e as apoproteínas aqui organizando esses lipídios. Fosfolipídios são colocados na superfície dessas estruturas. Então, aqui na superfície das estruturas, eu tenho a porção polar dos fosfolipídios. E internamente, eu tenho os triglicérides e o colesterol, por exemplo. Tá? Então, só nesse formato é que eu consigo transportar tantas gorduras pelo sangue. Eu tenho que solubilizar essas gorduras. Não teria como transformar um sangue numa estrutura apolar, né, numa configuração apolar, só para transformar lipídios. O sangue sempre será polar porque ele é constituído majoritariamente de água. Mas, quando essas lipoproteínas organizam os triglicérides nesse formato globular, com as partes superficiais polares, eu consigo dissolver isso aqui em água. Estou fazendo aqui as moléculas de água, tá? Para exemplificar o que acontece no nosso corpo. E aí eu consigo carregar esses triglicérides no sangue, ok? Então é daí que surgem as lipoproteínas, ou apolipoproteínas, ok? E os ácidos graxos livres são carregados pela albumina, a proteína de maior concentração no nosso plasma. Então percebam a grande importância que tem a albumina. O paciente está fazendo dieta, está indo à academia e aí não consegue emagrecer. Será que ele está se alimentando corretamente? Tem quantidades suficientes de albuminas circulantes? Porque são as albuminas interessantes no sentido de entregar os ácidos graxos livres que estão saindo lá do tecido adiposo para que as células possam metabolizar essa gordura. E aí o paciente consegue emagrecer com saúde, tá? Então, dando prosseguimento, existem também vitaminas lipossolúveis que são lipídios e estão envolvidos em uma variedade de funções, como a visão, o crescimento e diferenciação, no caso aí a vitamina A, né? Coagulação sanguínea, vitamina K, prevenção do dano oxidativo celular, vitamina E, e metabolismo do cálcio, vitamina D. Então, os lipídios, além de tudo, são extremamente necessários. E se você faz uma alimentação que contém lipídios, você acaba absorvendo mais dessas vitaminas que também são lipossolúveis. Então, as gorduras não podem ser retiradas completamente da dieta. As pessoas costumam fazer a feijoada fitness, né? E aí tira aquela gordura do feijão. Não precisa. Aquilo lá é saúde. É muito importante que você absorva esses lipídios, porque eles desempenham aí esse papel crucial. E essas gorduras absorvidas não engordam e nem predispõem à doença arterial coronariana. Eu vou mostrar para vocês algo que é muito interessante, você não deve deixar de saber, que na verdade
todo esse colesterol alto não se deve à gordura absorvida na alimentação, e sim aos carboidratos. Lembre-se que o seu corpo ainda vive na idade da pedra. Qualquer energia disponível será armazenada para um uso posterior. Naquela época a gente não sabia se ia tomar café no dia seguinte, né? Não era como hoje, nós fazemos várias refeições, etc. Então, são os carboidratos que se tornam lipídios no nosso corpo. O fígado sintetiza lipídios a partir dos carboidratos, tá? Então nós temos aí os triglicerídeos, triglicérides, como queira, são os insolúveis em água, né? Formados a partir da esterificação de glicerol e 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos livres possuem uma certa apolaridade, mas eles têm lá um grupo carboxila que os torna um pouquinho polares. Quando esterificados com glicerol, perdem essa característica, tornam-se completamente apolares. A característica mais importante é que triacilgliceróis são a principal forma de armazenamento dos lipídios no corpo humano. Então, toda a energia que você absorve e não é utilizada se tornará energia armazenada. E se você parar para pensar bioquimicamente, qual é a melhor forma de armazenar energia? Carboidratos. Ah, mas poxa, se carboidratos são interessantes, eu preciso de água para solvatação. Veja a cana, por exemplo. Então, na estrutura da glicose, tem várias hidroxilas livres ali. Então, a cana armazena sacarose porque ela acumula muita água. Então, se nós tivéssemos que armazenar carboidratos, cada um de nós teria que andar com uma caixa d'água, mergulhado numa caixa d'água para poder fazer isso. Ou então com uma caixa d'água na barriga, tá? Proteínas. Proteínas não são armazenadas, né? Não servem para armazenamento de energia porque elas têm que desempenhar papéis muito importantes no nosso corpo, como enzimas, proteínas estruturais, proteínas de comunicação e hormônios. Então, não são uma fonte ideal de armazenamento. Já os triglicérides, eles ocupam muito pouco espaço em comparação com os carboidratos, devido a essa não necessidade de solvatação, até porque os triglicérides são insolúveis em água, tá? Então, eles são a forma de armazenamento ideal. Eles têm que ser combatidos quando estão em excesso. E hoje nós veremos aí situações em que eles ficam em excesso. Constituem cerca de 95% dos lipídios do tecido adiposo. Então, os triacilgliceróis são 95% dos lipídios presentes no nosso tecido adiposo. São uma reserva energética que não precisa de água para solvatação. Sua hidrólise, a hidrólise da ligação éster entre os ácidos graxos e o glicerol, libera esses ácidos graxos para a obtenção de energia pelo organismo, ok? O colesterol é um álcool esteroidal com 27 carbonos. Ele é sintetizado em todas as células, exceto nas hemácias, constituindo e modulando a fluidez das membranas celulares. Por que as hemácias não sintetizam colesterol, professor? Eu vou colocar essa pegadinha lá na prova. Aí você vai me responder, não sei. Sabe sim, porque lá em hematologia a gente viu que as hemácias perdem o núcleo durante as etapas do seu amadurecimento, né? Se a célula não tem núcleo, como é que ela vai informar os ribossomos para sintetizar novas proteínas, novas enzimas, para que essas enzimas sintetizem o colesterol? Não tem jeito, né? Apenas um gancho aí da nossa aula de hoje com um conhecimento hematológico para fixar já o conhecimento de amanhã também, tá? E o colesterol é essencial porque ele dá fluidez às membranas celulares. Se nas nossas membranas nós tivéssemos apenas fosfolipídios, nossas células não conseguiriam se mover, não conseguiriam se apertar nas pequenas arteríolas ou vênulas que existem no nosso corpo, né?
Então, o colesterol é essencial para que haja essa fluidez na membrana, para que ocorra as invaginações da membrana, para que eu consiga absorver por essa membrana, por exemplo, a albumina. Tem que ter fluidez. Ele também é o precursor de todos os esteroides importantes, os glicocorticoides, estrogênio, testosterona e ácidos biliares, que veremos também na aula de hoje. Estão envolvidos com a absorção dos lipídios. Cerca de 60 a 75% do colesterol plasmático são transportados pela LDL. A outra parte significativa, de 15 a 25%, está ligada na HDL. Por que que a LDL ganhou a pecha de colesterol ruim e HDL, colesterol bom? Por quê? LDL é quem transporta o colesterol do fígado para o restante do corpo, para que eu possa utilizar esse colesterol no restante do corpo. E a HDL é quem transporta o colesterol do corpo para o fígado. Então, as pessoas já associaram negativamente a LDL, porque quando ela transporta esse colesterol para o corpo, ela pode acumular nos vasos. LDL sofre uma pinocitose, assim como nós vimos a albumina lá nas aulas anteriores de hematologia. Então, por exemplo, tem uma célula aqui, né? A albumina está aqui circulando e o LDL está aqui circulando também. Vou fazer o LDL em verde. Tem receptor de membrana para o LDL também. Essa célula, aí eu vou fazer essa célula aqui na frente, tá? Como se tivesse passado aqui um tempinho. A membrana vai se invaginar porque recebeu aqui o LDL, se conectou a essa membrana. Passa mais alguns milésimos de segundo, o que acontece aqui? A célula já está íntegra novamente e o LDL está aqui dentro. Eu vou digerir esse LDL vai me liberar no citoplasma diversas moléculas de colesterol que eu vou encaminhar para a minha membrana plasmática, que eu vou utilizar para a síntese de glicocorticoides, de estrogênio, de testosterona, ou que eu vou utilizar aí para a própria estrutura de outros componentes, a membrana nuclear, por exemplo, as vesículas presentes no complexo de Golgi, né? Então, o colesterol tem diversas funções essenciais para o nosso organismo. É por isso que ele pode ser sintetizado por todas as nossas células nucleadas, tá? Mas existe essa pecha ruim para o LDL. É porque, no caso da doença arterial coronariana, quem se acumula é o LDL. Só abrindo um parênteses para explicar isso melhor, né? Vamos dizer que aqui nós temos uma artéria. O LDL vai sendo absorvido então pelas células. Só que se eu tiver muito LDL circulando, pode ser que ele seja mal absorvido. E aí o LDL não tem bastante colesterol, um conteúdo bem apolar. Então vamos dizer que entram 4 LDLs aqui. Só que essa célula que está aqui já não deu conta de metabolizar esses 4 LDLs. E aí entra mais uma. Entra outra. Passa um tempo, o que acontece aqui nesse caso? O LDL fica acumulado. Então era para existir uma célula aqui, normalmente, né? Mas aí esse LDL ficou acumulado nesse espaço aqui entre as células endoteliais e as outras células, as demais células. Isso aqui é o comecinho da placa aterosclerótica. Esse é o problema que pode ser gerado pelo acúmulo de LDL. Tá? E aí, professor? Tem muito problema isso? Tem. Por quê? Nessa placa, se ocorrer algum dano nesse endotélio que reveste essa placa aterosclerótica, o que acaba acontecendo? O nosso sistema imune, que não é o responsável apenas por te proteger de vírus e bactérias, ele vai encontrar
esse probleminha aqui. Rompeu, tá? O glóbulo branco vem aqui, fala aí, deu algum problema aqui, gente. Temos que limpar isso aqui. Não era para estar esse pedaço de LDL aqui que eu não consigo nem identificar que conteúdo é esse. Então ele vem para cá e começa a ter uma reação inflamatória aqui. Qual que é o problema dessa reação inflamatória? Ela trará novos glóbulos brancos, recrutamento, né? Eles vão lá querer limpar a sujeira. E as plaquetas podem coagular aqui também. E aí, isso aqui pode se tornar um trombo, né? Que impede a circulação do sangue. É onde surge a doença arterial coronariana. Então é por isso que os nossos pacientes nos procuram nos laboratórios de análises clínicas para fazer a dosagem de LDL colesterol, tá? Para que o risco associado à doença arterial coronariana seja determinado indiretamente pela concentração do LDL no plasma. Concentrações muito altas de LDL estão associadas à doença arterial coronariana. Ok? Esse é o funcionamento aí, o desdobramento clínico, bioquímico e clínico da doença arterial coronariana. O motivo pelo qual esses exames são requeridos. Existem também os fosfolipídios, que são lipídios conjugados com ácido fosfórico e frações nitrogenadas. Eles são anfipáticos, então eles têm características polares e apolares na mesma estrutura. Por isso é que eles revestem externamente, né, as apolipoproteínas. Tendo essas porções polares voltadas para o exterior, toda essa estrutura cheia de triglicérides altamente insolúveis em água consegue circular livremente no sangue, tá? Devido a essa anfipatia. São utilizados na formação de membranas plasmáticas também, ok? Os ácidos graxos livres representam uma pequena porção de todos os lipídios do sangue. Então, é por isso que a gente demora muito para emagrecer. 0,4 a 0,78 mol por litro de ácidos graxos livres. Então, eles só são liberados lentamente. É por isso que fazer o CrossFit não emagrece. Tem que ser uma atividade lenta e muito duradoura. E preferencialmente de jejum, porque esses ácidos graxos são liberados bem lentamente e já consumidos. No jejum, esses ácidos graxos livres provêm da hidrólise aí dos triacilgliceróis lá do tecido adiposo. Após a alimentação, nós chamamos isso de período pós-prandial tecnicamente, né? Eles provêm das lipoproteínas quilomicron e VLDL. Então, por que depois de se alimentar, os seus ácidos graxos livres não estão vindo do seu tecido adiposo? Existe todo um mecanismo que coordena esse metabolismo, né? Quando você se alimenta, o pâncreas libera insulina. E você terá bem pouco glucagon no seu sangue. Esse aumento de insulina impede que os seus ácidos graxos sejam degradados, os triacilgliceróis sejam transformados em ácidos graxos lá no seu tecido adiposo. Esse é o mecanismo pelo qual o corpo pensa assim: gente, ele acabou de comer, então tem energia. Para que eu vou degradar os triacilgliceróis que eu já armazenei, que eu dei tanto trabalho para conseguir aquela comida, absorver, armazenar? Então, vamos utilizar quem? Quem é que está chegando ali? Os lipídios da dieta estão sendo absorvidos e se transformando em quilomicrons. E o açúcar em excesso está se tornando VLDL, produzindo lá no fígado. Então, o açúcar em excesso está sendo transformado em triacilgliceróis e empacotado na VLDL, lá no fígado. E os quilomicrons estão vindo lá do intestino, tá? E aí, por que os ácidos graxos livres
no estado alimentado vem de quilomicrons e VLDL? Porque quando eles estão circulando lá no seu sangue, eles se encontram com várias LPLs. Já falamos delas hoje. Lipoproteína lipase, espalhadas em todo o seu corpo. E aí, a LPL acaba degradando esses triacilgliceróis em ácidos graxos livres para que as células utilizem esses ácidos graxos ali em loco, tá? Então, esses ácidos graxos livres no estado alimentado vêm de quilomicrons e VLDL, ok? No jejum, eles vêm do tecido adiposo. Essas são todas as lipoproteínas, então, presentes e suas respectivas funções, tá? Quilomicrons, produzidos nas células epiteliais intestinais a partir das gorduras da dieta, transportam triacilgliceróis no sangue. Podem ser medidos também nas análises clínicas. Existem problemas que nós veremos na próxima aula, problemas genéticos, relacionados com uma quantidade surpreendente e inexplicável de quilomicrons. Nós chamamos isso de hiperquilomicroinemia. E por que eu digo para vocês que a gordura absorvida na dieta não traz tanto risco coronariano? Por quê? Os pacientes que têm esse problema genético, que ocasiona uma quantidade de quilomicrons assustadoramente grande circulando no plasma, eles não têm predisposições às doenças arteriais coronarianas. Vejam que interessante. Então, com o exemplo aí, que felizmente existe, né, esse tipo de paciente, felizmente para a ciência, né, que pode descrever esses assuntos, infelizmente para esses pacientes, porque talvez tenha algumas complicações relacionadas à grande quantidade de quilomicrons, né, mas a existência dessas pessoas que têm essa predisposição genética a ter um nível altíssimo de quilomicrons possibilita que nós verifiquemos que esse alto número, essa grande quantidade de quilomicrons circulantes, não predispõe à doença arterial coronariana. Então, a gordura que você absorve na dieta não traz tantos problemas. No final das contas, quando a gente fica pensando nos pacientes que vão nos solicitar esses serviços, e aí a gente vai conversando sobre os problemas de saúde, etc., a gente vai chegando lá na forma com que os nossos avós e bisavós se alimentavam, cozinhando com gordura de porco, por exemplo, comendo bastante carne de porco, porque esse tipo de nutrição não apresenta tantos danos em comparação ao que é utilizado hoje, como o óleo de girassol, etc., tá? VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade. Ela é produzida no fígado, principalmente a partir dos carboidratos da dieta. VLDL pode usar, por exemplo, os remanescentes de quilomicrons que foram lá para o fígado também para sua produção? Pode, só que ela é produzida majoritariamente a partir dos carboidratos da dieta. E ela transporta triacilgliceróis no sangue. Então, é uma forma que o seu corpo tem de armazenar aqueles carboidratos que não estão sendo utilizados. IDL, lipoproteína de densidade intermediária. Ela é produzida no sangue como se fosse um remanescente da VLDL, após a digestão dos triacilgliceróis. Então, quando a VLDL encontra a lipoproteína lipase em algum canto do seu corpo, ela perde ali alguns triacilgliceróis que são transformados em ácidos graxos, né? E aí ela muda de nome, ela muda para IDL, tá? E a LDL, a lipoproteína de baixa densidade, ela também é produzida no sangue. É um remanescente de quem? Da IDL. Após a digestão dos triacilgliceróis, produto final da degradação da VLDL. Então percebam que LDL é o produto final da degradação da VLDL. E VLDL é o que?
sintetizada a partir dos carboidratos da dieta. Então, você tem um paciente que está usando lá a rosuvastatina e o colesterol dele não baixa. É porque ele parou de comer gordura, mas ele continua comendo muito carboidrato. Você fala para ele o que é carboidrato, mas ele não sabe identificar o que são os carboidratos, né? Então ele comia arroz, feijão, batata e macarrão. E continua comendo todos esses carboidratos aí no seu dia a dia. Não vai ter como abaixar o colesterol. Por quê? VLDL é formada a partir do colesterol. E o LDL colesterol, que é aí medido, ele é um remanescente da VLDL. Então o paciente pode comer gordura, pode comer quilomicrons, mas ele tem que reduzir a sua ingestão de carboidratos. Não é parar de comer carboidratos. Mas, poxa, se já vai comer arroz com feijão, não come batata e macarrão. Ou então come só o macarrão com feijão, que também é muito bom, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. Então filtre isso. Esse paciente que tem esses problemas, que vai no laboratório de análises clínicas, vai te procurar na farmácia, ele não sabe as características bioquímicas desses nutrientes. É seu papel orientá-lo corretamente. A LDL contém altas concentrações de colesterol e ésteres de colesterol. É por isso que ela pode acumular lá nas placas ateroscleróticas. Porque quando ela é endocitada pelo fígado, ela é endocitada pelo fígado e pelos tecidos periféricos. Então ela sofre a endocitose. Quilomicrons, VLDL, IDL, eles são transformados lá pela lipoproteína lipase. Já a LDL não, ela entra na célula. É pelo fato de entrar nas células que ela pode ficar aqui acumulada embaixo dessas células epiteliais dos capilares. E aí trazer os problemas relacionados aí às placas ateroscleróticas. Ok? HDL, lipoproteína de alta densidade, produzido no fígado e no intestino. Troca proteínas e lipídios com outras proteínas. Ela atua no retorno do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado. Então, a HDL viria aqui e limparia essa placa aterosclerótica, levando isso aqui de volta lá para o fígado, certo? É por isso que ela ganhou a pecha aí de colesterol bom, tá? É muito importante saber dessa questão aqui relacionada à VLDL para a orientação dos nossos pacientes. Vamos para a absorção? Devido à baixa solubilidade dos substratos, que são os lipídios, né, ocorre uma digestão limitada deles na nossa língua. A nossa língua possui uma lipase lingual. E no estômago também tem uma lipase, a lipase gástrica. Só que elas não são tão eficientes, porque o conteúdo, o tempo em que fica, né, esse conteúdo na boca e no estômago é bem pequeno em comparação ao intestino. No intestino, entretanto, os ácidos graxos são emulsificados pelos sais biliares que são liberados a partir da vesícula biliar. Então, por exemplo, você está lá com uma panela cheia de gordura. Você não vai conseguir limpar aquilo só com água e vai precisar de um detergente ou de um sabão. Os sais biliares são como um sabão. Eles separam aquelas plaquinhas de gordura que vêm da alimentação em pequenas micelas, para que eles então sejam absorvidos no intestino. Então entra o lipídio, né, o triacilglicerol. O triacilglicerol aqui, quando está frisadinho assim, já é o intestino, tá, pessoal? Então chegou no intestino, ele já sofre a ação lá das enzimas digestivas, ok? E aí, principalmente as lipases pancreáticas, transformam esse triacilglicerol em ácidos graxos, né? Eu coloquei a legenda aqui para vocês, porque isso aqui estava em inglês, né? Fat acids. E 2-metilglicerol, 2-monacilglicerol, quer dizer. E aí, os seus enterócitos absorvem o 2-monacilglicerol e os ácidos graxos. Eles transformam esses 2-monacilglicerol e ácidos graxos em quilomicrons,
quilomicrons, então, vão lá para o seu corpo e encontram uma lipoproteína lipase. Se essa lipoproteína lipase estiver perto de um músculo, esse ácido graxo vai lá para ser utilizado como fonte de energia no músculo, lá na mitocôndria do músculo. Se essa lipoproteína lipase estiver lá próxima a um tecido adiposo, esse ácido graxo será armazenado lá no tecido adiposo. Tá? Ele pode virar, esses triacilgliceróis também, se for entregue lá no fígado, novas lipoproteínas. Mas, principalmente a glicose, é que no fígado se torna o VLDL. Esse quilomicron, quando se torna um quilomicron remanescente, volta aqui para o fígado. O fígado pode usar parte desse quilomicron remanescente para fazer VLDL? Pode. Mas VLDL é constituída majoritariamente a partir dos ácidos graxos produzidos pela glicose em excesso, carboidratos em excesso. E aí essa VLDL circulando encontra uma lipoproteína lipase perto de um músculo. O ácido graxo vai para a produção de energia dentro da mitocôndria. A VLDL encontra uma lipoproteína lipase perto do tecido adiposo. O ácido graxo vai ser armazenado no tecido adiposo. Beleza? Esse é o mecanismo clínico aí que está envolvido na medição desses parâmetros, na medida aí de quilomicrons e de VLDL e LDL. Aqui eu deixei totalmente descrito para vocês toda essa história, não precisam copiar, está tudo bem resumido aqui, contando como é que acontece essa absorção. Tá? Enfim, os quilomicrons entram no sangue, servindo como uma das suas principais lipoproteínas. E os quilomicrons, meus amigos, eles são bastante utilizados lá no coração, por exemplo, porque o coração fica batendo o tempo todo. E a gente não come o tempo todo, não tem açúcar circulando em grande quantidade para alimentar energeticamente como única fonte de energia o coração. Então o coração usa bastante açúcar? Usa, mas ele usa também muitos lipídios que vêm desses quilomicrons. Parece que esses quilomicrons são preferidos pelo coração, tá? É por isso que eles não causam os problemas relacionados à doença arterial coronariana, quando em grande quantidade, nos pacientes que têm hiperquilomicroanemia. Os sais biliares são liberados pela vesícula biliar e emulsificam os lipídios, né? Esse aqui é o processo passo a passo de como são absorvidos, como são produzidos. As lipases gástrica e pancreática digerem os triacilgliceróis. Os produtos são os ácidos graxos livres e 2-monacilglicerol. Ambos são transportados para os enterócitos. As células do epitélio intestinal sintetizam triacilgliceróis a partir dos ácidos graxos e do 2-monacilglicerol. Esses triacilgliceróis que eu tinha acabado de digerir lá no intestino, então são ressintetizados dentro das células do intestino. E aí são empacotados com uma proteína, a apoproteína B48, não precisa guardar, é só para te mostrar que existe, e com ésteres de colesterol. Essa partícula de lipoproteína solúvel é conhecida como quilomicron. Tá? Então, os quilomicrons só são produzidos no intestino, a partir da gordura que é absorvida na dieta. E aí você já viu, com certeza, esses produtos que prometem auxiliar no emagrecimento, né? Qual que é o mecanismo de ação envolvido aí na redução da absorção do colesterol? Na verdade, não absorve menos colesterol ou mais colesterol, né? Esse colesterol, a palavra colesterol, está aí por causa de um consenso popular, né? Que gordura é colesterol. E o grande problema é o colesterol. Mas, na verdade, as fibras solúveis e os fitoesteróis, né, eles podem atuar tanto na diminuição da absorção de lipídios quanto na absorção de colesterol. E as fibras solúveis atuam nisso indiretamente, tá? Vou explicar para vocês. Os produtos da digestão enzimática no intestino, ácidos graxos livres, glicerol, fosfolipídios e o colesterol, formam micelas com os ácidos biliares no lumen intestinal. Então,
Os ácidos biliares separam aí essas gorduras formando pequenas micelas, pequenos aglomerados de gorduras. Essas micelas interagem com a membrana do enterócito, que é a célula intestinal, e permitem a difusão dos componentes solúveis dos lipídios através dessa membrana para dentro da célula intestinal. O que acontece então? Aqui está a célula do intestino, tá? Essa aqui é a luz intestinal. Tá a célula aqui. O colesterol vai entrar aqui, fazer o colesterol em amarelo. Ele vai entrar. O fitoesterol que existe nas espécies vegetais, ele é muito parecido com o colesterol. Então, ele pode entrar na célula no lugar do colesterol. Só que, quando o colesterol entra, ele vai lá para o quilomicron. Quando o fitoesterol entra, ele não vai para o quilomicron. Não tem transportador de fitoesterol para que ele se torne um constituinte lá dos quilomicrons. Ok? Então, o fitoesterol compete com o colesterol durante todo o trato intestinal. Esse fitoesterol que não tem esse transportador, volta aqui para a luz do intestino de novo. Aí vai passar um outro colesterol aqui do lado dele. E ele continua aqui. Em vez do colesterol entrar, ele que entrou no lugar do colesterol, novamente. Só que ele não vai para o quilomicron. Ele volta para a luz intestinal novamente. Então ele segue deslocando o colesterol da absorção durante todo o trato intestinal. É por isso que ele auxilia na redução da absorção do colesterol e de gorduras, consequentemente, porque ele é eliminado, certo? Esse é o papel dos fitoesteróis que estão nos extratos das espécies vegetais, estão nesses preparados aqui de ervas, né? Fitoesterol 100% natural. Não precisa usar isso aqui. Pode ter um pé de uma planta, por exemplo, a Vernonia condensata, uma planta que eu trabalhei no meu TCC, ela é conhecida como boldo da Bahia, ou então aquele aça-peixe também, por exemplo, que tem bastante aqui na região. É só pegar a folha, macerar um pouquinho num copo com água, não precisa nem tomar o chá, só macera ela e bebe. Riquíssimo em fitoesteróis que vão, depois do almoço, diminuir a absorção do colesterol aí no trato gastrointestinal, tá? E as fibras solúveis? Nós vimos que os sais biliares são produzidos pela bile, liberados no intestino. Vamos fazer aqui o intestino aqui de novo, tá? Um pedaço aqui do intestino. Então, são liberados aqui os sais biliares, tá? O corpo não desperdiça energia à toa. Esses sais biliares também são reabsorvidos aqui no intestino e enviados novamente lá para o fígado, tá? Reabsorvidos e reenviados para o fígado. O fígado vai, leva esses sais biliares para a vesícula que tem aqui embaixo novamente e libera esses sais biliares no intestino. A gente chama isso de recirculação enterohepática. Entero de enteral, de intestinal, e hepática de fígado, né? As fibras solúveis se ligam irreversivelmente a esses sais biliares. Então, eles não são absorvidos e são eliminados nas fezes. O corpo precisa, então, fazer mais sais biliares. Qual que é a matéria-prima para fazer os sais biliares? É o colesterol. Então, o colesterol entra na receita de sais biliares. O fígado precisa captar esse colesterol. Ele capta desse colesterol que ele acabou de absorver, ele capta o VLDL, ele capta dos quilomicrons e faz mais sais biliares para poder liberar aqui na digestão, para auxiliar na emulsificação dos lipídios.
Então é um mecanismo indireto de redução da absorção do colesterol, né? Porque eu elimino esses colesteróis que eu já havia absorvido devido a essa ligação irreversível entre sais biliares e fibras solúveis, ok? Então, nisso, você já tem mais aí algumas ferramentas para auxiliar na manutenção da saúde dos seus pacientes que estão com colesterol alto. Muitas vezes eles precisam desse auxílio e só você, farmacêutico, vai saber explicar isso de uma forma que o paciente entenda. Vocês também já ouviram falar no Orlistat. As pessoas costumam comprar muito Orlistat para emagrecer, né? Ele é um potente inibidor específico das lipases gastrointestinais, reversível, porém de longa atuação. O Orlistat exerce sua atividade terapêutica exclusivamente na luz do estômago e do intestino delgado. Então ele atua só no estômago e no intestino delgado, formando uma ligação covalente com a porção serina do sítio ativo das lipases gástrica e pancreática. Então, o Orlistat impede a atuação das lipases. Não há a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos, então eles não são absorvidos. Não havendo necessidade de absorção sistêmica, o Orlistat não é absorvido para o interior do corpo, né? Não passa pelo metabolismo de primeira passagem, ele só atua ali a nível de luz intestinal e estomacal. A enzima inativada, né, essas enzimas aqui inativadas, ficam incapazes de hidrolisar a gordura proveniente dos alimentos na forma de triglicérides. Não transforma, então, esses triglicérides em ácidos graxos, então eles não são absorvidos. Cerca de 30% da gordura dos alimentos ingeridos é eliminada, então, nas fezes, causando aquele famoso efeito escopeta, porque fica muito apolar e acaba tendo uma grande viscosidade. Então, o paciente tem alguns problemas no momento da evacuação. Visto que os triglicérides não digeridos não são absorvidos, o déficit calórico resultante promove a redução de peso. Só que nós já vimos que, na verdade, não adianta absorver simplesmente menos lipídios. Por quê? Geralmente, esse paciente que vai lá atrás do Orlistat, não como terapia, mas sim para procurar o emagrecimento, ele já está fazendo isso porque gosta muito de comer doce, porque não controla a sua alimentação corretamente. Qual é o impacto do Orlistat em carboidratos? Zero. Ele simplesmente diminui a absorção de lipídios. Beleza, menos calorias, né? Só que esses carboidratos em excesso, lá no fígado, se tornam lipídios. E aí, não adiantou nada. Porque os carboidratos de uma alimentação desregrada, cujo paciente acha que o medicamento vai resolver o problema, são consumidos em grande quantidade. Então, perdeu os lipídios da dieta, mas ganhou diversos lipídios sintetizados a partir da glicose absorvida com a alimentação desse paciente, tá? Então não adianta tomar o Orlistat e continuar comendo doce. Aquela sobremesa depois do almoço vira gordura. Então se você come bastante, come uma sobremesa e ainda toma um suco. Todo aquele açúcar a mais é que vira gordura. É o que a gente chama de lipogênese, a síntese de triacilgliceróis a partir da glicose. Ocorre estimulada pela insulina, a fim de armazenar a energia para eventos futuros. O fígado sintetiza esses triacilgliceróis e os empacota em VLDL. Pode falar, Rogério. Então, no caso, o Orlistat, a finalidade dele seria o que exatamente? Impedir a absorção de gorduras, né? Impede esse déficit calórico aí. Só que isso não é tão impactante para aqueles pacientes que acabam comprando o Orlistat de forma a querer emagrecer. Porque geralmente esse paciente não para de comer açúcar, carboidrato, né? E aí ele toma o Orlistat, sei lá, porque não sabe direito como é que funciona o medicamento.
Mas o Orlistat tem o seu papel, né, em pacientes obesos e tudo mais, reduz de fato o déficit calórico. Só que muita gente compra para emagrecer. Diariamente a gente percebe Entendi. isso. Entendeu? Essa semana foi uma lá na loja lá que No emagrecimento, desistiu de comprar porque eu expliquei para ela como funciona. Aí. Ela Então, achou, indicaram para ela porque para emagrecimento, né? Só que explicaram para ela da forma errônea. Ela falou que falaram para ela que ele queima gordura. Aí eu não, porque o que que acontece? Ela falou assim que indicaram para ela tomar 3 vezes ao dia. Eu falei assim, não, você vai tomar somente meia hora antes da sua principal refeição, geralmente refeições gordurosas, almoço, janta. Ela, não, eu não janto. E meu almoço também, eu faço acompanhamento, eu não como coisa gordurosa, não. Eu falei, então não vai adiantar praticamente de nada, porque a única coisa que ele faz é impedir a absorção de gordura. exatamente. Viu? Se a pessoa tomar em jejum ou digamos assim, de forma desacompanhada das refeições, não adianta nada, porque a atuação do Orlistat é inibir enzimas que participam da digestão, né? Transforma triacilglicerol em ácidos graxos. Se eu não tenho alimento naquele momento, não tem motivo de eu tomar Orlistat para queimar gordura. Não tem motivo. Precisa ter o alimento ali, porque a hora que ocorre a liberação dessas lipases pelo intestino e pelo pâncreas, é a hora que chega o alimento ali. Não vai liberar essas lipases sem que haja alimentação ali presente. Então o Orlistat tem que ser tomado justamente por isso, depois das refeições. Ô, professor, e também eu vi que o uso dele pode impedir a absorção de vitamina A, pode dar um déficit Sim. grande de vitamina A no organismo. Por quê? Como a gente tinha comentado lá, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, são todas lipídios. Então eu preciso ter uma absorção lá dos triacilgliceróis, e aí essas vitaminas vão junto nesse pool para ser absorvidas também. Porque a apolar dissolve a apolar, certo? Então, esse paciente que usa Orlistat aí para emagrecer, para queimar gordura, entre aspas, ele pode ter uma hipovitaminose no que diz respeito às vitaminas apolares, D, E, K, A. Então seria interessante ele fazer uma suplementação alimentar fora do horário que ele tomasse o Orlistat? Fora do horário que tomasse o Orlistat. Isso aí. Por exemplo, se ele tomar o Orlistat antes do almoço, antes da janta, ele sempre fazer uma suplementação no café da manhã. Isso, café da manhã, café da tarde, se ele tomar. É uma boa alternativa. Porque nas grandes refeições ele não absorverá essas vitaminas lipossolúveis porque não está entrando nenhum lipídio nos enterócitos, que pode ajudar a carregar essas vitaminas lipossolúveis. Muito bem. Esse é o raciocínio clínico. Beleza? Vamos aqui então. Aí, professor, e é uma pena também os pacientes não terem informação correta, né? Porque aí também o Orlistat não é um medicamento barato, né? E muita gente toma achando que vai emagrecer e não chega ao efeito desejado. Exatamente. Todos iludidos, na maioria das vezes. Isso. Porque quem procura esse medicamento? Aí depois o medicamento, porque também eu vejo que em farmácia de manipulação sai muito. Aí depois o medicamento é farinha. Não funciona. Ah, eu tomei, mas não funciona. Mas, uai, você nem sabe como é que age o medicamento? Um amigo me indicou e falou que emagrece. Exatamente. Igual essa, ia tomar de 8 em 8 horas, 3 ao dia. Ainda fora da refeição. O que adiantar? Nada. Ia gastar R$ 70 em 42 cápsulas para nada. E tem de 84 também, né? 84 comprimidos. Tem, de 84, caramba, também, 100 e poucos reais. R$ 120, se não me engano, da MS. Bem caro.
né? Reduz o déficit calórico, reduz, mas não adianta. Para queimar a gordura, como eu tenho mostrado aí para vocês, eu faço questão de mostrar essa parte da bioquímica porque vocês se encontrarão com isso direto. E a única matéria em que vocês vão discutir clinicamente esses efeitos é aqui na bioquímica clínica. Apesar de vocês já terem feito a bioquímica lá atrás, a bioquímica é mais conceitual, né? Aqui a gente vê essa interface clínica da bioquímica, né? Então, o paciente quer emagrecer, aí ele vai fazer os exames, ele vai procurar esses medicamentos contigo lá na farmácia, e você tem que ter a noção desse metabolismo aí dos lipídios. Então a gente já chegou nessa conclusão do Orlistat. E eu já tenho falado para vocês que quando a pessoa se alimenta, pâncreas libera insulina. Insulina comanda o tecido adiposo a parar de quebrar triacilgliceróis. Então, os triacilgliceróis, devido à insulina alta, não são mandados para o sangue. Por quê? Porque o corpo pensa assim, poxa, ele se alimentou, está na hora de armazenar essa energia. Então, o sinal é enviado lá para o fígado, toda a glicose que está a mais na corrente sanguínea, lipídio, vira lipídio. Vai virando lipídio e vai virando VLDL. VLDL vai caminhando lá no seu sangue, chega perto de um tecido adiposo e naquele canal, naquela artéria ou naquela veia, tem uma lipoproteína lipase. Quebra VLDL, ácido graxo no tecido adiposo. Beleza, acumulou. Para que eu libere esse ácido graxo do tecido adiposo, tem que ter o contrário, baixa insulina. E aí aumenta o glucagon. É onde o corpo pensa assim, ó, estamos de jejum. Então, vamos gastar nossas reservas energéticas. Só que a liberação é muito lenta desses ácidos graxos do tecido adiposo. Eles são apolares, bioquimicamente insolúveis no sangue. Por isso que eles são liberados lentamente, bem lentamente. Então, fazer caminhadas aí de 3, 4 horas, todos os dias, por exemplo, é muito mais eficiente para o emagrecimento do que fazer um crossfit, em que você corre 100 metros em 10 minutos, sei lá, não, 10 minutos não, 10 minutos é 1 quilômetro, né? Mas vamos dizer que você fica correndo lá na academia de um lado para o outro. Aquilo ali não está gastando ácidos graxos como fonte de energia, porque a energia tem que ser gerada muito rapidamente. Então ela vai acabar usando os carboidratos ali disponíveis na circulação, o glicogênio dos músculos, que é uma forma de armazenamento de carboidratos, também será gasto nesse processo, e depois que gastar tudo isso, seu corpo vai precisar gastar as proteínas. É por isso que você vê um maratonista com aquele corpo franzino, né? Bem esmirradinho, braço fino, seco, sem músculos, enquanto que um corredor de 100 metros rasos tem a musculatura esquelética bem desenvolvida. O maratonista, ele gasta o açúcar circulando, as reservas de glicogênio e tem que pegar as proteínas para também gerar energia na gluconeogênese. O corredor de 100 metros não. Mal ele gasta o açúcar que está circulando ali naquele momento, porque são só 100 metros que ele correu. Na maratona são 42 quilômetros, né? Então, essa é a forma de orientação dos pacientes que querem emagrecer. Vamos dizer assim, essa é a forma farmacêutica, né, de orientar esses pacientes, de acordo com esses mecanismos bioquímicos que atuam no nosso metabolismo. Tá? E aí, meus amigos, é dessa forma que a lipogênese atua, pegando toda essa glicose que está em excesso e transformando aí numa fonte de energia, né, de armazenamento. O fígado sintetiza, então, esses triacilgliceróis, empacota em VLDL, que são transportados pelo sangue para distribuir os ácidos graxos em todo o corpo e inclusive lá no seu tecido adiposo. Os triacilgliceróis de quilomicrons e VLDL são então transformados pela lipoproteína lipase, vocês já sabem, né? Uma enzima encontrada ligada às células endoteliais dos capilares. Então, em todos os capilares, desde os mais avantajados até os menores,
eles apresentam aí a lipoproteína lipase. Os ácidos graxos que são liberados são captados pelos músculos e por muitos outros tecidos e oxidados a CO2 e água para produzir energia lá no interior da mitocôndria. Também vimos isso já, né? Após uma refeição, esses ácidos graxos são captados pelo tecido adiposo e armazenados como triacilgliceróis. Olha aí como é que a LDL entra na célula. Lembram-se que eu disse para vocês que ela sofria essa pinocitose? Então, ó, a partícula de LDL no sangue. Esse aqui é o sangue, tá, gente? E essa aqui é a célula. Então, ela vem, chega, tem um receptor. Olha por que a membrana tem que ser fluida, tá vendo? Então, cria uma invaginação interna. LDL ligada ali. Isso vira uma vesícula, vira um endossoma. Os lisossomos vêm, jogam suas enzimas digestivas aqui nesse endossoma. Digeriu, libera aqui para a célula aminoácidos, ácidos graxos, porque tem uma lipoproteína aqui, né? Tem uma proteína na LDL. Então, ela vai se tornar também aminoácidos, que são utilizados aqui para a síntese proteica dessa célula, né? Gotícula de colesterol éster. E aí o colesterol vem aqui para as nossas membranas internas aqui. Retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, né? Dar fluidez às membranas, a própria membrana do núcleo. E aí esse transportador é sintetizado, né? Se incorpora aqui no retículo endoplasmático rugoso, vai para o complexo de Golgi, se funde lá a membrana plasmática e fica lá esperando a LDL chegar. E assim sucessivamente, né? E é por isso que a LDL pode acumular nas placas ateroscleróticas. Se tiver muito LDL, entra muito LDL de uma vez aqui, fica acumulando nessas células. E aí, apolar dissolve apolar. O LDL circulando, encontrou uma placa de LDL. Ele tem uma grande afinidade. Aí ele acaba entrando nessa placa também, aumentando o tamanho da placa. E assim sucessivamente, né? Vamos dar prosseguimento aqui, então. A VLDL é produzida no fígado, também já falamos disso, né? A lipogênese é um processo estimulado pela insulina, agora vocês também já sabem, tá tudo escrito aqui, só estudar a aula, tá? Já deixei aqui mamão com açúcar para vocês. A glicólise é convertida em ácidos graxos. Portanto, os quilomicrons primariamente transportam os lipídios da dieta, e a VLDL, os lipídios sintetizados endogenamente. Então, eu posso dizer que quilomicrons são lipídios da dieta e VLDL, lipídios da síntese endógena. Até aqui você já conheceu os quilomicrons e a VLDL. Quando quilomicrons e VLDL circulam no corpo e vão perdendo seu conteúdo lipídico, por ação aqui da lipoproteína lipase, eles se tornam remanescente de quilomicrons, para os quilomicrons, e IDL. São, entre aspas, os remanescentes da VLDL. Quem retira o conteúdo lipídico dessas lipoproteínas, só para frisar, e libera ácidos graxos para absorção nos tecidos, é a lipoproteína lipase presente em todos os nossos capilares. E aí essa história toda de novo contada aí para vocês, só que agora o foco é a LPL, lipoproteína lipase. E aí, a partir do VLDL, nós temos a IDL, que pode ser convertida em lipoproteína de baixa densidade, LDL, que é o nosso grande vilão aí, né? A endocitose da LDL ocorre nos tecidos periféricos, bem como no fígado, e é a principal forma de transporte e entrega de colesterol para os tecidos periféricos. IDL se transforma então em LDL, ou seja, quando o VLDL chega aos músculos e entrega ácidos graxos, tornando-se IDL, ela volta para o fígado. O fígado converterá IDL em LDL, ou essa IDL entrará em contato com uma outra lipoproteína lipase, tornando-se LDL. E os remanescentes de quilomicrons também voltam para o fígado para serem redirecionados para alguma outra lipoproteína. E a HDL, que é o colesterol bom, o que está acontecendo com ela? Ela transfere apoproteínas para os quilomicrons nascentes e transporta colesterol dos tecidos para o fígado. Esse colesterol será utilizado para a produção de sais biliares, por exemplo. É aqui que as fibras solúveis têm um importante papel,
Porque se eu perco os meus sais biliares, eu preciso da HDL, capturando esse colesterol lá no meu corpo, levando para o fígado, para que o fígado possa sintetizar novamente os sais biliares. Tá? Aquela mesma figura que eu mostrei para vocês, e aqui a HDL. Então, se você tem pouca HDL, é porque possui muitos quilomicrons, né? Então, é interessante, né, reduzir, talvez, a ingestão de gorduras se HDL estiver baixo, tá? Esse é mais um dos motivos de considerarmos a HDL um colesterol bom, porque ela permite aí que haja uma noção de que o paciente está se nutrindo corretamente, não está ingerindo também gorduras em excesso. Se a HDL estiver em concentração normal. Agora, se a HDL estiver baixa, é porque o paciente está comendo gordura demais, não precisa. Né? No sentido oposto do HDL, a LDL é produto de, primeiramente, VLDL, que está associada à lipogênese, a síntese de lipídios a partir dos carboidratos. E é considerado um colesterol ruim. Seus índices indicam que é um consumo excessivo de açúcar, carboidratos. Como é que funcionam então os sais biliares? Emulsificam e separam as gorduras em pequenas partículas solúveis em meio aquoso. Esse é o seu papel. São sintetizados no fígado e secretados via vesícula biliar para dentro do lúmen intestinal. A contração da vesícula biliar é estimulada pela produção do hormônio colecistoquinina. Então, quando o alimento chega no intestino, há a produção dessa colecistoquinina, que quando entra em contato lá com a vesícula biliar, promove a sua contração, liberando os sais biliares no intestino. A colecistoquinina é liberada quando o conteúdo do estômago entra no intestino. Ao emulsificar as gorduras, os sais biliares aumentam a superfície de contato entre gorduras e lipases pancreáticas. Então, se está aquela placa, sabe quando você come aquela picanha, né, que tem essa camadazinha de gordura aqui? Você mastiga isso aqui, só que ele não fica bem mastigado, né? A gordura é tipo um chiclete, né, digamos. Então, o sal biliar, quando ele entra em contato aqui com essa camadinha de gordura que chega lá no seu intestino, ele separa isso aqui em pequenas plaquinhas menores. E aí, isso aumenta a superfície de contato com as lipases, que vão chegar aqui para quebrar, né, os triacilgliceróis em ácidos graxos. Beleza? Essa é a função dos sais biliares. Diante do que você já aprendeu nessa aula, quais seriam os sinais e sintomas de um paciente que possui cálculos biliares? Pedra na vesícula. Ele está fazendo a digestão correta dos lipídios? Então, beleza. Se eu não tenho sais biliares emulsificando as gorduras, eu não tenho digestão de lipídios. Eu tenho o mesmo efeito escopeta lá do Orlistat nesse meu paciente que está com dor abdominal. Característica, né, da pedra na vesícula. Cálculos biliares. Aí o paciente chegou com essa dor e acha que é alguma infecção, né, porque a barriga está doendo na região do abdômen. E ele está com diarreia já há vários dias. É um indício de que pode haver pedra na vesícula. Tem acúmulo de lipídios nas fezes, e esse acúmulo de lipídios altera suas características, né? As fezes ficam muito viscosas. Então, o paciente confunde isso com uma intoxicação alimentar. A bile também é responsável por reunir os produtos da digestão de quem? Da hemoglobina. Então, aquele eritrócito que tem uma sobrevida lá de 120 dias, quando ele morre, o sistema imune, que não serve só para te proteger de vírus e bactérias, também limpa o seu corpo, digere essa hemácia, digere essa hemoglobina e produz a bilirrubina. A bilirrubina tem que ir para a bile. Se o paciente tem pedra na vesícula, ele passa a não jogar a bilirrubina fora. Ela se acumula no sangue. E aí ela traz esses problemas relacionados a uma condição clínica que nós conhecemos como
icterícia. Muito bem, eu sabia que você sabia. Então o paciente está com as mãos amareladas, os olhos amarelados, dor na barriga, diarreia, é um grande indício de que possa haver a pedra na vesícula. Se a bile se acumula, a bilirrubina retorna ao sangue, se acumulando na pele. Que nome essa condição recebe? Já falei, né? E eu vou tirar essa questão aqui e colocar na prova. Então fiquem de olho nisso aqui, tá? Lipase pancreática é a principal enzima que digere os triacilgliceróis da dieta, né? Produzida no pâncreas. Essa enzima é inibida pelo orlistat, por exemplo. A lipase pancreática é secretada concomitantemente com outra proteína, a colipase e o bicarbonato. Eu já expliquei para vocês o mecanismo de ação do Eno-Guaraná Alívio Já. Aqui você tem uma noção disso. Veja que o pâncreas também libera bicarbonato. Então aquele paciente lá que está com uma má digestão, chega na sua farmácia reclamando disso, ele vai ter que tomar um Eno, por quê? Porque o bicarbonato produzido pelo pâncreas dele não foi suficiente para aumentar o pH daquele alimento que estava sendo digerido lá no estômago. Então aqui na bioquímica clínica você aprende o mecanismo de ação até do Eno-Guaraná. Veja que na hora que o alimento sai daqui do estômago, que tem um pH bem baixo, eu preciso aumentar esse pH porque as enzimas aqui do intestino funcionam num pH maior. E aí o pâncreas, que está mais ou menos por aqui, libera tanto as lipases quanto o bicarbonato. Se eu não tenho bicarbonato suficiente, o alimento fica parado aqui, meus amigos. Aí o paciente tem aquela sensação de má digestão. Então ele tem que tomar o bicarbonato nessas apresentações, Eno, Estomazil, etc., para aumentar o pH desse bolo alimentar e fazer com que ele dê o seu prosseguimento normal aqui nas voltas escuras do intestino delgado. Ok? Bicarbonato aumenta o pH do conteúdo do lumen intestinal para uma faixa de pH 6, que corresponde ao pH ótimo para a ação de todas as enzimas digestivas no intestino. A secreção de bicarbonato proveniente do pâncreas é estimulada pelo hormônio secretina, o qual é liberado pelo intestino quando o ácido entra no duodeno. O pâncreas também produz as estearases, que removem os ácidos graxos provenientes de outros compostos, tais como ésteres de colesterol e a fosfolipase A2, que digere fosfolipídios. E se eu inibo a lipase pancreática no orlistat, como é que eu vou absorver as vitaminas que são lipossolúveis? Fica complicado, porque eu preciso dessas essas lipases, quebrando meus triacilgliceróis, deixando esses ácidos graxos disponíveis, porque aí, por exemplo, a vitamina K fica aqui no meio. Quando o enterócito absorve todo mundo junto, ok? Correlações clínico-patológicas. Inicialmente, pode-se dizer que a principal implicação patológica das dislipidemias é a aterosclerose e a doença arterial coronariana. Atualmente, já não há mais dúvidas que o descontrole hipercolesterolêmico é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Isso ocorre porque aproximadamente 96% do material lipídico do ateroma correspondem ao colesterol. Então, quando pegam esse paciente que sofreu uma doença arterial coronariana, aí vão lá naquele local onde houve o rompimento do ateroma, pega um pouquinho desse material aqui com uma pinça, né? E analisa, 96% disso aqui é colesterol. É por isso que o LDL é o grande vilão da história, tá? O baixo nível de HDL também é um fator de risco, beleza? Porque se eu tenho pouco HDL, eu tenho um pouco transporte desse colesterol que está aí acumulado nesses possíveis ateromas de volta para o fígado. Aqui, a explicação, tintim por tintim, de como ocorre essa doença arterial. Então aqui eu tenho um vaso aterosclerótico, porque veja que já existe um ateroma aqui, uma placa aterosclerótica.
E aí pode ocorrer uma fissura na placa com um pequeno trombo. Esse trombo é que pode inflamar. Tá? Então eu tenho essa questão de um trombo intralumial, não oclusivo. E aí ele pode cicatrizar, beleza. Mas ele pode também inflamar e ocluir todo o vaso. É por isso que os pacientes estão tomando AS, que é um anti-inflamatório. Não existem os pacientes que tomam AS todos os dias, é para prevenir esses eventos inflamatórios devido a possíveis placas ateroscleróticas. É melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Essa, então, é a evolução de uma placa aterosclerótica. A cápsula da placa se erosa, sofre uma erosão, né? Próxima ao cotovelo, digamos assim, criando uma fissura precoce, a qual pode cicatrizar conforme a placa aumenta de tamanho ou pode crescer como trombos dilatados, tendo uma porção intralumial. Se a fissura não é apropriadamente vedada, o trombo pode crescer e ocluir completamente o lúmen do vaso, causando um infarto agudo dos tecidos após o ponto de oclusão. Então, depois que eu ocluir esse vaso, ninguém mais será irrigado por esse sangue, causando aí, então, a morte tecidual de quem estiver além desse vaso. Monócitos se acumulam e produzem uma resposta inflamatória clássica à injúria. A abordagem tem levado à sugestão de que a aterosclerose é, de fato, um distúrbio inflamatório e, consequentemente, pode ser prevenido ou atenuado pelo uso de agentes anti-inflamatórios, tais como o ácido acetilsalicílico. Então é por isso que os pacientes têm utilizado esse medicamento aí diariamente. Qual é o risco de aterosclerose de cada uma das lipoproteínas plasmáticas? Quilomicrons, como eu já disse, não são aterogênicos. Quilomicrons remanescentes podem ser responsáveis pela aterosclerose pós-prandial. HDL é a única proteína antiaterogênica e o LDL possui grande poder aterogênico e trombogênico. Pelo que nós vimos aí durante a aula de hoje, você já percebe que o LDL é o principal culpado, né? E quanto aos valores de níveis plasmáticos relacionados ao risco de desenvolvimento da doença arterial coronariana? Se o colesterol total está entre 200 e 249, risco moderado. Agora, se o colesterol total estiver maior que 250, eu tenho risco elevado. Qual que é o desejável? LDL menor que 130, nível limítrofe para LDL entre 130 e 150, e o alto risco, LDL maior ou igual a 160. Isso aqui especificamente a LDL, né? Só que um LDL de 160 tem um colesterol total lá de 300, 500, talvez. O diagnóstico de rotina das dislipidemias baseia-se no teste do plasma em repouso. Então, deixa o plasma lá a 4 graus Celsius por 16 horas. Ele fica em repouso. E aí faz o teste do colesterol total, HDL, triglicerídeos e LDL. É necessário aplicar as precauções referentes à coleta de amostra para análise das dislipidemias. Lá na hematologia, nós vimos a necessidade do jejum. Tá? Porque se o paciente não fez jejum, quando esse plasma a 4 graus Celsius por 16 horas descansa, o que acontece nesse plasma? Forma-se aqui uma camada leitosa de células, de gorduras, né? E aí isso prejudica as análises. Essa camada em azul aqui é a camada branca e leitosa de quilomicrons, por exemplo. Então, se você deixou essa amostra lá descansando às 16 horas para depois fazer a análise e formou essa placa aqui em cima, não dá para analisar esse sangue, porque o paciente indica, devido a esses achados, que não fez o seu jejum apropriado. Então, jejum de, no mínimo, 12 horas para essa análise especificamente. O paciente deve estar fazendo atividades habituais e dieta normal. O peso do paciente deve se manter estável por 4 semanas para fazer a análise.
Não deve haver enfermidade aguda recente, trauma ou cirurgia. Anticoncepcionais orais e anabolizantes alteram níveis de triacilgliceróis. O exame deve ser feito, no mínimo, em mais 2 ocasiões, com intervalos de 2 a 4 semanas, para confirmação diagnóstica. Então, mesmo esse paciente que já começou a utilizar os medicamentos, pode ser que ele resolva a sua situação se alimentando melhor. E isso tem que ser medido. Devemos acompanhar esse paciente para verificar como é que evolui aí o seu colesterol plasmático. Tá? O teste do plasma em repouso permite análise do tubo frente a uma luz forte após 16 horas a 4 graus Celsius. É um teste simples, barato e que fornece informações consideráveis indicando a presença de quilomicrons, essa camada leitosa no topo do tubo. Então, se tiver quilomicrons depois dessas 16 horas de repouso, já não dá para fazer o exame. Na teoria, deveria se esperar para todas as amostras esse tempo. Só que na prática isso não acontece. Geralmente é feito só com aqueles pacientes que estão com colesterol alto. Tá? As outras análises, você confia que o paciente fez o jejum certinho. Pergunta: você vai fazer a análise de um paciente em seu check-up anual entre o Natal e Ano Novo, que é quando geralmente as pessoas enchem o bucho de comida. O check-up inclui a determinação de triacilgliceróis e colesterol total. Para verificar a qualidade da amostra, você resolve fazer o teste do plasma em repouso. Após conduzir as análises, no dia seguinte, depois de 16 horas, você observa a formação de uma camada leitosa muito evidente no topo do tubo de ensaio. É possível confiar no resultado do teste quanto ao colesterol total e triglicerídeos? Será que o paciente fez o jejum de 12 horas? Óbvio que não, né, meus amigos? Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês. Ô, professor, uma vez eu fui fazer exame de sangue e eu fiquei mais do que 12 horas de jejum, aí eu não pude fazer, tive que voltar no outro dia. Por quê? Ah, meu amigo, mais de 12 horas de jejum, você altera consideravelmente o seu metabolismo. Pode existir células morrendo, podem existir danos teciduais, e aí isso também atrapalha. Porque, pensa bem. Oi? Fiquei puto pra caramba, fiquei passando fome um tempão, cheguei lá, não pude fazer, tive que voltar no outro dia. Ué. Imagina células morrendo. Células morrendo liberam o conteúdo do interior dessas células para a corrente sanguínea, né? E é assim que são feitos todos os exames bioquímicos. Você procura coisas que não deveriam estar no sangue, ou em grande quantidade, ou não deveriam estar no sangue de forma alguma. Geralmente estão, mas em pequena quantidade, né? E aí, se essas células morrem devido a esse jejum, que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Você ficou em jejum bastante tempo e aí desenvolveu suas atividades normais, fez alguma atividade física. Então, não dá para confiar mais nesse exame, que ele pode dar falsos positivos. Fala, Rogério. Tá, isso aí que eu ia perguntar, mestre. No caso, assim, passou de 12 horas, sejam 13 horas. Essa 1 hora a mais, ela não influenciaria tanto no resultado em função das atividades realizadas nesse período. Isso. Se for essa 1 hora a mais aí, e o paciente está lá esperando, tranquilo, de boa. Agora, já pensou uma pessoa que trabalha numa academia, aí vai fazer o exame lá, aí malhou, e aí ficou de jejum? Então, nesse caso aí, células musculares vão morrer, por exemplo, e vão aumentar o conteúdo, talvez, de CKMB, que nós veremos aí na hematologia posteriormente. É um marcador do infarto. Não é um marcador específico, porque está em todas as células musculares. Então, pessoas que anda de bicicleta, né? O cara andou de bicicleta lá o domingão inteiro, foi num lugar, voltou. Esse paciente, se vai fazer o exame segunda-feira, com 12 horas de jejum, tendo andado de bicicleta violentamente no sábado e no domingo, ele vai dar falsos positivos, principalmente para esses marcadores aí do infarto. Que as células musculares
se degradam durante a atividade física extenuante. E aí aquele conteúdo de enzimas que era para estar dentro das células musculares está circulando em grande quantidade no sangue. E aí, durante o exame bioquímico, você pode confundir aquilo com infarto. Porque quando as células morrem no coração, vítima dessa doença arterial coronariana que nós vimos aí, por exemplo, as células do miocárdio morrem e liberam suas enzimas no sangue. E é isso que é medido nesse paciente que tem suspeita de infarto. A presença de enzimas que deveriam estar lá no interior da célula muscular cardíaca. E aí tem exames que são mais específicos, pega a enzima, que é específica do coração, e tem exames que são menos específicos. Pegam enzimas que estão presentes dentro de músculos, de forma geral. Nesse paciente que fez uma atividade física extenuante, esses exames menos específicos acusam um infarto, por exemplo. Aí ele tem que fazer o exame mais específico, que pega só a enzima que estaria no coração. E assim sucessivamente. Esse dano tecidual pode acontecer em outras áreas, pode acontecer no fígado, né, se você ficar de jejum muito tempo. É por isso que tem que respeitar direitinho. E os parâmetros também bioquímicos do laboratório são para pessoas que ficaram 12 horas. Então esses teores todos que estão aí na literatura, com os valores de referência, são para pessoas que ficaram 12 horas. Se o protocolo fosse 24 horas de jejum, com certeza esses valores mudariam. Então, além do fato de poder haver esse dano tecidual, os protocolos também são padronizados para isso. Mais um raciocínio aí em cima da questão. Beleza? Ok. E, professor, outra questão aqui, voltando àquela questão lá do pH 6, em função do bicarbonato que você toma para aumentar o pH do bolo alimentar, não é isso? Para que ele possa ser absorvido com mais facilidade. O professor Vlad falou uma vez, eu não me recordo direito, que muita gente toma, né? Sal de fruta, sal eno, sal somazil, etc, etc. Ele só toma realmente o bicarbonato, né? O bicarbonato puro lá, dissolvido em água. Porém, ele tinha falado em aula que o excesso desse bicarbonato gera um desgaste no organismo, mas eu não me recordo exatamente o que seria. Eu acho que é o típico feedback negativo, né, que nós temos em várias interações que o corpo tem com substâncias exógenas, né? Por exemplo, o paciente que faz uso de hormônios esteroidais, testosterona, exógeno, o corpo dele para de produzir, né? E no caso aí, esse paciente que está usando muito bicarbonato, ele está viciando o seu pâncreas a produzir menos bicarbonato. O corpo não gasta energia à toa. Da mesma forma que o paciente que usa testosterona de forma desnecessária, né, ele está viciando suas células internas a não produzir esse testosterona. Porque por que o corpo vai gastar energia produzindo se já tem? A mesma coisa pode acontecer nesse caso. Para que o pâncreas vai se esforçar para produzir o bicarbonato se já tem? Então acaba que esse feedback negativo pode atrapalhar as funções do pâncreas. E aí esse paciente, se fizer esse uso cronológico, pode até ficar dependente aí desse bicarbonato. Tem uma questão interessante, meus amigos, que é a epigenética. Nós temos que saber o que é epigenética. Nós estamos aí, vocês daqui a pouco estarão no mundo e fazendo suas pós-graduações, orientando seus pacientes. E todas essas mudanças que acontecem no corpo se devem à epigenética. Digamos que o seu código genético, 1,80 m de DNA, presente em cada uma das nossas células, seja uma grande biblioteca. Nem todos os livros são lidos naquelas células, tá? Tem células que usam só uma parte daquela biblioteca. Então, dependendo das condições em que você é exposto, algumas proteínas são sintetizadas, outras não. Nesse caso, por exemplo,
em que o paciente está tomando o bicarbonato, cronologicamente, pode ser que aquela parte da biblioteca que sintetiza as enzimas responsáveis por produzir o bicarbonato deixe de ser utilizada, já que eu não preciso gastar energia com ela. E aí, o paciente tem esses problemas aí a longo prazo de não produzir, né? Ou prejudicar a digestão. A mesma coisa acontece, né, com a questão dos psicofármacos, por exemplo. Por que um trauma gera problemas a nível do sistema nervoso central? Você já parou para se perguntar o que acontece nesses neurônios? Porque se fosse simplesmente uma questão química de diminuição de serotonina nas sinapses, utilizar lá os inibidores da recaptação de serotonina resolveriam, né? Só que o paciente fica traumatizado a vida inteira, por exemplo. Fica com depressão por anos, décadas. É porque até mesmo essas impressões, né, olhar algo que seja repugnante que está acontecendo com ele ou com algum parente, muda a epigenética dos neurônios. E aí aquelas partes da biblioteca dos neurônios que eram responsáveis por sintetizar neurotransmissores, respostas bioquímicas internas, também mudam. É por isso que os psicofármacos só funcionam para sintomas e a curto prazo. Devem ser usados ali por 6 meses, 8 meses. Porque eles não resolvem. Quem resolve trauma, quem resolve depressão, é retornar à função neuronal normal de antes do trauma. Só que essas mudanças no código genético do neurônio são muito duradouras, né? E aí é um paralelo aí com esse caso que você me disse a respeito do uso de bicarbonato. São mudanças epigenéticas, elas estão acima da genética, né? Não é uma característica que é definida apenas pela genética. É a genética aplicada ao dia a dia. Então, dependendo do meio em que você está exposto, só certas áreas do seu genoma serão exploradas. Se você tem um irmão gêmeo, um é criado no Brasil, outro é criado digamos que um é criado aqui em Barra Mansa, o outro é criado lá no Rio Grande do Sul. Eles vão mudar. Características serão mais expressas lá e menos expressas aqui, mais expressas aqui, menos expressas lá. Epigenética. Então pode explicar em parte aí o caso de algum problema relacionado ao uso cronológico de bicarbonato durante a digestão. Estou aqui, professor. Ficamos assim por hoje, então? Olha. Até amanhã, meus amigos. A gente se vê. Uma excelente terça-feira aí para vocês. Falou, até mais, professor. Igualmente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.